Salve, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Rafael e hoje estou aqui trazendo novas informações do caso da treta ou do rolo, ou seja lá o que você está chamando, entre Monark e o Igor 3K. E agora com a resposta do Serjão Foguetes referente, né, ao vídeo do Igor aí, que também citou o vulgo Serjão Foguetes aí no final, para poder também rebater as falas do próprio Serjão referente ao Flow e todo o rolê que se cadeou depois disso. Meus amigos, aqui é um vídeo do Serjão Foguetes, tá? É um Serjão, é um canal dele de clipes, pelo visto, na Space Today Clips. Eu não conhecia esse daqui, tô vendo agora também. Apareceu na minha timeline e achei bem interessante. Não assisti ainda, vou assistir aqui com vocês. E aí a gente vai conversar a respeito aí da resposta do Serjão. Vamos ver o que ele vai trazer de novo aí. Porque assim como vocês, eu estou acompanhando tudo aí, não em tempo real, mas estou pegando aí tudo que tá saindo e trazendo aqui o mais rápido possível para vocês. Porque, gente, não tem como você ficar pendendo só para um lado. Precisamos usar a razão, a cabeça e a lógica para entender quem está falando a verdade, quem está colocando mentira na mesa e quem só está alimentando ainda mais o rolo entre os dois, porque nós sabemos que, né, no bem antes de tudo isso acontecer, os dois eram amigos, o Igor e o Monark, e hoje estão aí nessa treta, né, que infelizmente está começando a perder a linha, mas vamos ver o desenrolar disso. Como vocês podem ver, ó, muita gente começou a fazer vídeo sobre. Mas sem mais delongas, bora ver o que o Serjão falou e debater aí ao decorrer do vídeo. E tem mais um vídeo aqui do Gorgonoid, né, com o Jason do Projeto Giga, né, todos os o direito de imagem aí do canal do Gorgonoid, né, que já não é pequeno, diga-se de passagem. Mas acho que isso aqui não vai doer não, né? Você não se importa não, né, Gorgonoid, de eu reagir aqui a você falando. Eu já estava assistindo um pouquinho e achei interessante parar nessa parte que eles começam a falar sobre os ganhos do Flow e tudo mais, beleza? Mas vamos aqui do Serjão e bora pro vídeo. Tá em jogo, ninguém vai querer trabalhar ou fazer parceria com você se você ficar quieto. Isso pode te atrapalhar muito. Boa. É, se você não entendeu, eles falaram assim: "Serjão, a sua reputação está em jogo. Ninguém vai querer trabalhar ou fazer parceria com você se você ficar quieto. Isso pode te atrapalhar muito". Aí ele vai responder agora. Vou ficar quieto, não, cara. Vou ficar quieto, não. O Igor lá falou um monte de coisa, tem todo mundo aqui perguntando. O Igor falou um monte de coisa, cara. Boa parte das coisas que ele falou lá não procedem, tá? Ó, vou ler aqui para vocês, tá? Não vou mostrar, mas vou ler de mensagens que eu tenho trocado com o Igor, tá? Isso ele esqueceu, que ele trocou mensagem comigo, né? Então o lance era o seguinte: quando ele fala lá que eu tinha que entregar 3 programas por semana, tá errado, mentira. Tá? O combinado com ele, a partir do seu. Porque o combinado com o Flow sempre foi eu fazer um programa por semana. Tá? Lá no começo era um programa por semana. Aham. Depois passou para 2. Quem pensou em fazer 3 fui eu, quando o negócio começou a dar certo. Beleza? No Espera aí, então quer dizer que ele que sugeriu fazer 3 programas, não estava no contrato? Interessante. setembro, não, em junho do ano passado, nós sentamos para conversar e o que ele mandou para mim foi o seguinte, ó, ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Aí, se o mês tem 4 semanas, divide aí 9 por 4, você vai ver quanto que dá. Que não dá 3 por semana. 3 por semana seriam 12 por mês. Então, Sim, aham. primeiro erro aí. Segundo, É, na média de 2 programas, vamos colocar aí 2.1, 2, alguma coisa assim, né, na divisão aí. Mas, enfim, vamos ver. Dependendo, se são 9 vídeos na semana, 9 programas, em um programa de 4 semanas, você dá 2. Tem semanas que ele ia ter que precisar fazer 3, né, pra poder fechar a conta. Será que é isso? Não sei, vamos ver. segunda coisa que o combinado, que ele fala que eu apresentei projeto para ele, que ele recusou todos, né? Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani. Tá? Aí ele fala aqui que o contrato com os hosts vão ser todos de acordo com a volumetria, papapá, papapá. E ele fala, olha aqui, olha o que ele fala aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal, que é exatamente o que eu tinha proposto para ele. Falou, cara, vamos fazer conteúdos novos? E tá aqui na mensagem que ele me mandou, entendeu? Ele me mandou a mensagem. Então, de ter uma editoria fixa de ciência no Flow, eu propus isso para ele, porque programa de ciência no Flow sempre dava bom, entendeu? E ele topou, tanto que ele me escreveu aqui, ó. É, não, isso é verdade. O Serjão sempre chamou muito público, né? Depois que ele estourou no podcast do Flow e fez essa parceria aí, no sentido de trabalhar com o Flow e criar o Ciência Sem Fim, cara, muito bom mesmo, muito bom. E, mano, acredito aí que deu muito certo, mas vamos ver, né? Tem muita coisa que ele precisa rebater aí da fala do Igor. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Entendeu? E de fazer novos programas na grade ali enquanto eu estivesse viajando. Então é isso, cara. Então, boa parte das coisas que ele fala ali não procede, porque ele esqueceu que ele mandou mensagem para mim, entendeu? Ele não costumava responder as mensagens, né? Isso aqui foi quando a gente foi revisar o contrato, tá? Foi revisar o contrato, tanto que depois eu até falei para ele aqui, ele não me respondia, ele não me mandava o contrato, falei, cara, pelo amor de Deus, cara, me manda o contrato para eu assinar logo, entendeu? Então, assim, tem na boa parte daquilo lá que ele falou lá,
Eu não sei o que vai virar, não sei se vocês estão por dentro, né, da situação em si, principalmente do Twitter, mas até a esposa do Igor, né, que é a Mariana, respondeu o Bruno Ayub, que no caso é o Monark, mostrando prints de conversas do Bruno, no caso o Monark, e o Monark falou que mandou mensagem pra ela, só que tipo assim, como que eu posso explicar pra você? Eu vou colocar na tela aí pra ficar mais prático, mas cara, o cara mandar um "e tá ligado? Não faz sentido. Pô, faz um pouco de esforço, cara. Manda mensagem, liga, manda áudio, mano, com a sua voz. Pra pessoa saber que é você. O cara é fogo, né, mano? Né, nessa parte, eu concordo com o Igor, que, pô, era só ele fazer um pouquinho mais de esforço. É tipo de pessoas assim que, sabe, meio desleixadão, largadão, meio foda-se pra vida. Aí quer que as coisas acontecem assim, ó. No estralar de dedos, no momento que ele chama, todo mundo tem que estar disponível. Aí o Monarca começou a falar muita coisa, cara, não me responderam, não me responderam. Mas, pô, tu manda um "iaê", mano, aí fica difícil te defender, tá ligado? Mas enfim, é só um adendo aí do que, né, relacionado às trocas de mensagem que o Sérgio tá citando, pra também trazer o lado aí do que foi dito do Monark e da parte do Igor também. Vambora. Lá, cara, não procede. E eu tenho aqui mensagem dele falando comigo aqui. Acabei de ler para vocês, tá? Acabei de ler para vocês aqui. Teremos novos conteúdos para preencher a grade do canal. Teremos uma editoria fixa de ciência no Flow e contamos com a participação do Sacani. E ficou combinada a gravação de 9 programas por mês. Não são 3 por semana, eram 9 por mês, o que daria 2 por semana, tá? Basicamente, e é isso que ficou combinado, tá aqui a mensagem dele. Então, cara, ele que preste atenção e leia o WhatsApp dele antes de sair falando bagaça por aí. É só isso, tá? Sem contar os vários programas que a gente fez em Brasília, né, do ano passado. Toda vez que eu tava em Brasília, programa, tá? E programas de altíssima audiência, cara, tá? De altíssima audiência. Fiz programa, eu e o Henrique, fizemos programa da Gemini, eu, o Henrique e o Domingos, fizemos programa da Apollo. Fizemos até aquela zoeira lá, né, de dele ter acreditado ou não com a pisou na Lua. Depois de... Tá, beleza. Aqui ele tá falando de programas que ele fez, né? Provavelmente online. Não sei, né? Porque ele falou de Brasília, se ele fez o Ciência Sem Fim lá em Brasília, em transmissão online, né? Eu não vi esse programa, acho que eu não desacredito que não tenha dado audiência, deu sim, né? Até porque era o Serjão, e o Serjão tava bem forte, né? Com conteúdo de ciência, astronomia, né? E afins, vamos ver. Não era tão zoeira assim. Infelizmente. Fizemos programa com Einstein. A gente fazia programa fizemos programa com Einstein Júnior, fizemos programa com o Pedrão, vários, fizemos programa de notícia, vários, entendeu? Então, toda vez que eu estava lá em Brasília, eu fazia o programa. O problema todo, para vocês saberem aqui, qual foi o grande problema, é que o ano passado eu fiquei 2 meses no Mato Grosso, entendeu? E esses tá, respondendo lá que o Serjão viajou, né? Sumiu. Entendi. Ele não tá respondendo em tópicos, vamos dizer assim, né? Sei lá, palavra por palavra que o Igor direcionou referente ao Serjão. Mas vamos lá, vamos tentar acompanhar aqui. 2 meses no Mato Grosso aí, isso aí sim, cara, acabou detonando. Mas eu tinha dado a solução. Lembra que as meninas fizeram programa lá no Ciência Sem Fim? Lembra que o Álvaro Machado fez programa no Ciência Sem Fim? Quem deu aquela ideia lá fui eu. Para quê? Para o Ciência Sem Fim não ficar sem programa. E eu expliquei para eles, galera, terminando esse semestre, no próximo semestre eu vou estar ok. Então, no próximo semestre, qual foi o combinado? Aqui, acabei de ler para vocês a mensagem que eu tenho aqui, ó. Tá aqui, ó. Acabei de ler a mensagem que ele me mandou aqui, ó. Tá aqui no meu WhatsApp, ó. Bonitona aqui, ó. Sérgio. A mensagem que ele acabou de... Ó, que ele tinha me mandado na época, tá? Então, assim, não tem nada disso, cara. Tem nada disso. É aquela mensagem que ele deu anteriormente, mas não responde nada, Sérgio. Tá vago. Nossa, mas ele mandou tanta coisa sua que, tipo, se você respondeu 3 aqui, foi muito. Tá faltando, pô. Que isso, Sérgio? Você não vai explicar tudo que o Igor trouxe? E das vezes que você... vocês vão supor que você respondeu da viagem, né? Que você não foi fazer o programa. Você respondeu da pauta, no caso... Da pauta não, perdão. Da ideias, né? Que você levou praticamente pro Igor. E também das suas faltas injustificáveis. Não entendi. Se você entendeu, comenta aí. Mas eu até então tá um pouco difícil de acompanhar o Sérgio aqui. Que tá faltando informação. E tem uma coisa também que é importante. Fala ali agora, que eu não ia naquele período, é verdade, cara. Eu não ia porque eu tava viajando, entendeu? Mas... Tá, mas e aí? Então, ponto pro Igor, né? Então ele tem razão. E o que ele disse lá sobre você receber sem trabalhar, então é verdade, pô? Aí não tem como. Mais uma que o Igor tá certo aí, né? E outra, tá? Até isentando o Igor de culpa, que até isentando ele. Existiam 2 pessoas que trabalhavam no Flow, que era a Magá e a Sara, que era a CEO e a produtora, e elas, eu falava com elas, eu nem falava com o Igor direto, tá? Depois que elas foram mandadas embora, eu falava com elas. E elas tinham minha agenda desde o começo, entendeu? Quando eu ia viajar, elas sabiam exatamente quando eu ia estar em São Paulo, quando eu não ia estar, quando eu ia fazer programa, quando o programa ia ser de Brasília e tudo mais. Isso não chegava no Igor, tá?
não chegava nele porque foi criada uma blindagem ali para ele. E tá tudo bem, entendeu? Ele nem tem culpa disso, não. Depois, quando essa CEO foi mandada embora, aí quando ele assumiu o negócio, que ele viu do jeito que tava e tudo mais, aí eu comecei a falar direto com ele. Eu não falava muito com o Igor, cara, tá? Porque o cara, ele era o dono da parada. Então eu falava com pessoas que eram mais diretas comigo. É isso só, entendeu? Então pronto. Não, mas espera aí, uma coisa que não faz sentido é o seguinte, tá, se você é 2 a 3 programas na semana, vamos colocar 2, aí vamos supor aí que na última semana precisava fazer 3 para fechar os 9, correto? Que são 4 semanas, 2 episódios por mês dá 8. Ô, 2 episódios por semana dá 8, correto? Pra fechar 9 tinha que fazer o terceiro aí na semana. Se sua agenda já estava meio que fechada no mês e não batia os dias de você gravar, então tecnicamente tá certo. O que o Igor falou é verdade, você não veio gravar, várias vezes ligaram pra você e você não tinha ido gravar, porque sua agenda de viagem ou compromissos de fora do Flow, ou no caso do CNC, enfim, estava acima do seu compromisso que você tinha com eles. Tá ligado? Você estava cumprindo os outros compromissos que você já tinha agendado em cima do período de gravação, e também você deixava na mão o Flow ali, no caso o CNC, enfim, e tinha outra, eu acho que outra 2 meninas, né, que tocavam ali quando você não ia. Ah, então tá certo, pô, então o Igor não mentiu. Mas comenta aí, galera, se é isso mesmo ou eu tô viajando aqui, ou vocês entenderam outra coisa? E, assim, só uma ressalva, que todos os programas que a gente fez em Brasília, todos eles eram com uma qualidade muito boa, tá? A gente pegou equipamento para isso, a gente montava estúdio, montava todas as coisas. Teve um programa em que isso deu errado, que deu algum problema técnico que a gente demorou para descobrir, que foi o programa junto com o Vitor Espanha. E foi um programa que deu errado, a gente falou, galera, ó, vamos encerrando por aqui. Amanhã a gente resolve o programa e tenta fazer de novo. E aí, Sérgio, o que aconteceu depois? Ah, tá, isso aí é a questão lá do nível de qualidade, muito provavelmente uma ideia que o Serjão deu de fazer o programa online, né, pelo que se entende. E aí como ficaria abaixo do padrão de qualidade Flow, acho que o Igor recusou e eles estão comentando aqui que não faz sentido ele ter recusado, porque eles tinham o equipamento necessário pra poder fazer um conteúdo de qualidade, mas aí é aquilo que o Igor falou, né, com o estúdio pronto, pô, é bem diferente, mano, lá você não tem não dá margem para o erro. Câmera de qualidade, internet, conexão de alta performance, computadores potentes ali pra aguentar o tranco, né, da live, então assim, assim, mano, eu não tô, assim, 100% do lado do Igor, mas na minha opinião, novamente, faz sentido o que o Igor falou a respeito, tá ligado? Enfim, vamos seguir. Não, aí eles não quiseram que eu fizesse de novo, tal, não sei o quê, mas foi realmente, cara, foi só aquele lá que deu pau lá nos equipamentos de áudio lá, daquela casa que a gente ficou. Mas o resto não. Então tá aqui, cara, eu tenho tudo aqui, ó, bonitinho, tá? Tem tudo aqui bonitinho, tá? Tudo aqui, ó, lindinho. E então, assim, não é que ele veio com um monte de projeto que eu não aceitei. Ele aceitou, tanto que ele me respondeu, tá aqui, ó. Depois do papo que eu tive com ele falou, pô, legal aí suas ideias, vamos fazer. O que acontece? Depois que eu tive um papo com ele, cara a cara, ele chegou em casa e falou, ó, Sérgio, eu tô te mandando aqui só pra gente deixar tudo anotado. E tá aqui, ó, bonitinho. É que ele deve ter esquecido que ele mandou mensagem, né? Até aí tudo bem também, não tem problema não. Então, tem isso aí também, né, que vocês conseguiram ler aqui no meu negócio, né? Então, sobre isso aí é o seguinte, tá? Eu falei pra ele o seguinte, eu falei, cara, então, mas, pô, eu queria ir no Vilela, cara. Entendeu? Porque eu vou muito no Vilela. Tanto que lá tem um ranking do Vilela, olha lá no ranking do Vilela, quem Nossa, agora que eu entendi, ó, recorrência em outros podcasts pode representar quebra de contrato. O principal motivo é que o Igor queria exclusividade total do Serjão no Sem Sem Fim. Tá pega. Nossa, a galera conseguiu ler aquela parte que o Serjão mostrou ali? Rapaz, os bichos é fogo, hein? Mas entendi. Vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. foi mais foi no Vilela. Agora não conta porque o Daniel Lopes já bateu meu recorde lá, porque ele tá indo toda semana. Mas pega antes pra você ver. Pega antes pra você ver. Tem lá, ué, entendeu? Então, assim, eu falei, pô, mas eu queria ir no Vilela, cara. Aí ele falou, não, Tá, beleza, acabou o vídeo. E vamos ser muito honestos aqui. O Serjão não respondeu nem a metade do que o Igor jogou no ventilador dele. Sobre o não ter gravado negócio de patrocínio. Tá, vamos lá, vamos lembrar o que que o Igor falou. Falou da questão da falta de frequência do Serjão, falou da questão dele ter 3 programas, falou sobre as ideias, né, que ele levou, e falou também sobre as viagens, né. Tá, acho que faltou 1 ou 2 aí então que ele não respondeu, né, que é sobre o negócio lá de cumprir a agenda, e também de cumprir a questão dos patrocínios lá, e também sobre, né, dele estar falando aí o que que ele havia nos bastidores do Flow, sendo que ele trouxe uma incoerência aqui, né, que na live lá que teve o cara lá do Redcast, que o Monark participou, ele falou que não sei o quê, que as pessoas estavam fazendo isso e aquilo, enfim. Também teve uma inconsistência, porque se ele não ia trabalhar e não participava muito e não estava dentro do estúdio, como é que ele sabe de tudo isso? Ouviu de terceiros, fofoca, burburinho? Então, não conta, né, tá ligado? Quem sabe de tudo é o Igor e o Igor tá lá dentro e ele sabe o que tá rolando. Ele mesmo falou que não tinha contato direto muito com o Igor, então como que ele sabe de tudo isso? Enfim, lado do Serjão é esse e bora pro próximo.
Rapaziada, antes mesmo da gente continuar, eu acabei lendo os comentários e, mano, eu preciso mostrar pra vocês esses comentários que, putz grila, mano, a galera não perdoa, velho, a galera não perdoa. Olha esses comentários aqui. Igor, você vem hoje? Serjão, é complicado isso aí, cara. Filho da puta, velho, caraca. Olha esse outro comentário aqui que eu acabei de achando. Sacane é a favor da escala 0%. Ai, filha da mãe, cara. Mais um comentário aqui que eu achei também, se liga. Ciência sem mim. Eu tinha visto um recentemente que estava escrito assim: ciência sem vinho. Cara, isso daí foi muito top. Se não me engano, o Talk Flow que publicou essa thumb, tá ligado? Eu rachei o bico, ciência sem mim. Mas é isso, bora continuar o vídeo. Agora, rapaziada, vai ver aqui o nosso querido amigo e um dos caras que eu acho mais justos em opiniões de internet, né, no quesito geral, né, tanto maromba quanto as outras bolhas, que é o nosso querido Gorgo. Orgonoide. Gosto muito dele porque ele é um cara que, tipo assim, vamos supor que ele fica do lado de uma pessoa. Só que aí quando ele escuta o outro lado da história, outra moeda, outra versão, ele se corrige muito rápido. E ele tem a humildade de admitir quando ele erra. Então, tipo assim, pô, isso aqui é muito da hora. Não tô falando que ele é perfeito, tá? E nem que ele é um cara que, tipo assim, ó, meu Deus, cara com a moral, não sei das quantas. Mas, assim, é muito, sei lá, muito nobre da parte dele admitir, né, quando ele erra e ele não teve nenhum problema com isso. E, né, com um monte de especialista na internet aí, ter pessoas como o Gorgo, que não tem problema em admitir que errou, principalmente que, né, ficou do lado errado da história e do contexto, esse cara pra mim tem meu respeito. Mas vamos ver o vídeo aqui que vocês vão entender o porquê que eu quero que vocês escutem o que o Gorgo está comentando com o Jason, né, que eles são muito amigos, a respeito do rolo aí da treta do Monark e do Igor. Saca só. Cara, mas quando você tem um canal no YouTube e você vive só de AdSense, você é um idiota. Exato. Você tem uma coisa que eles não são, é idiota. Exato. Tanto que eles têm vários patrocínios, os caras divulgam curso, divulgam manual, divulgam insider. Gente, e esse pessoal não paga mal, tá? E os caras... simplesmente eu quero que você entenda o seguinte. Bom dia. Bom dia. Eu quero que você entenda o seguinte. Não tem como uma empresa de YouTube... E, gente, aqui eu só tô pegando o YouTube principal, que é o podcast, mas tem o YouTube, o Flow News, tem o Flow Games... Tem o Flow Sports, eu acho, Sport Clube. Então, assim, cara, põe uma coisa na sua cabeça, gente. Não tem como o Flow não ter 150 mil reais de lucro nos últimos 2, 3 anos, por mês. Tipo assim, eu só queria que você entendesse isso. Faz sentido não ter no momento da crise lá. Sim. Minha opinião, no momento da crise, zerou. Tipo assim, os caras passaram a ficar negativos até porque tinha um monte de gente pra pagar de funcionário. Acho que uns 6 meses aí deve ter ficado zoado. Deve ter ficado zoado. Mas eu acabei de ver um 6 meses no mínimo pra mais, porque o Igor começou a pagar o Monark depois de 1 ano. corte hoje cedo, que você sabe quem prestou dinheiro pro Flow? Não. O Primo Rico. Ah, é? Eu acabei de ver um corte de 3 minutos. Rapaziada, esse daqui eu me lembro, só que eu não tinha me atentado. Eu acho que eu não prestei atenção, que o Igor citou mesmo que o Primo Rico emprestou dinheiro pra ele. Após a saída do Monark e a crise em alta do Flow. Inclusive, eu vou até postar um trecho aqui. Cara, muito obrigado, porque quando teve a crise aqui sinistra, no dia seguinte, a gente se falou e você me estendeu uma mão ali que você me salvou de o abismo financeiro seria muito maior se você não tivesse me ajudado com uma grana expressiva naquele dia seguinte ali, que foi meio que a diferença, eu acho, entre a maneira que a gente conduzia um pouco mais branda e conseguindo segurar a galera e detonar todo mundo e ver o que ia acontecer, não sei o quê. Então, realmente, aquela grana que chegou ali pra gente por meio de vocês, cara, fez toda a diferença e eu sou muito grato, não só por isso, mas acho que esse daí, porque assim, não é nem uma grana que eu vou botar no meu bolso, na verdade é uma grana que eu vou usar pra segurar as paradas aqui e, pô, salvou mesmo. Obrigado, pronto. É que nessa parte eu tinha entendido que o Primo Rico, não que tinha emprestado dinheiro a juros pro Igor, mas tipo, foi uma ajuda de amigo, tá ligado? Tipo assim, não, preciso de grana, irmão, toma aqui, depois você me devolve. Mas eu não, assim, obviamente poderia ter sido inocente, né, em pensar nisso, mas tipo assim, não vou cobrar juros, entendeu? Não, obviamente, né, Primo Rico não deixaria de cobrar juros, mas tipo assim, cobrou, sei lá, 1% talvez, bem menos que o banco cobraria, até os caras vai falar aqui, saca só. Então, o Primo Rico emprestou dinheiro pro Igor, Tá, então a gente já sabe que a dificuldade não teve empréstimo de banco. com juros cabulosos, nem nada disso. Mas, Isso. gente, eu só quero que você entenda uma coisa. Eu não tô aqui querendo, tipo assim, nossa, defensor do Monarca, né? Mano, é porque, assim, vocês não podem pegar a fala do cara lá, que beleza, foi mal interpretada, não sei o quê, e por causa disso o Flow vale zero não, cara. Porque uma frase que o Alessandro Negão falou na cara do Monarca, que eu achei muito boa, assim, ninguém aposta em cavalo morto. Sim. Porque se Exato. realmente não valesse nada, o que o Igor ia fazer? Beleza, Monarca, acabou o Flow, nós dois agora não temos nada, a dívida é minha e sua, vamos pagar todo mundo que nós estamos devendo aqui, E eu faço e cada um meu. segue sua vida. Exato, mano. Isso daqui eu concordei plenamente com o Gorgo.
Igual, o Gorgo não é que ele tá imparcial, só que ele tá usando a razão, a lógica, né, e pensando com mais de 4 neurônios, que muitas das coisas, tanto do lado do Monark e do Igor, pode ter inconsistências. Do que ele tá dizendo do lado do Monark, essa inconsistência do Monark toda hora falar que o Flow era um Flow, tipo, gigantesco, que realmente era, mas depois da saída dele, o Flow morreu. O Flow estava no chão, no negativo. E o Igor teve que se virar para poder fazer com que o Flow voltasse a ser o Flow, sem o Monark, com uma nova cara que o Igor ia administrar, sacou? Então, tipo assim, o Monark falar toda hora que, tipo assim: "Ah, meu Deus, eles tomaram o Flow de mim", não foi, mano, você lascou o Flow, o Igor assumiu o BO, assinou um contrato, como todos sabem, de bosta, de desespero aí, pra resolver o BO com a saída logo do Monark, pra mostrar que judicialmente ele não faz parte da empresa. E o Igor tocou a vida. E aí eles vão continuar dando os exemplos que eles vão trazer aqui, e aí vocês vão ligar os pontos finais para talvez não ter um lado, mas começar a entender que os 2 podem estar errado, mas também os 2 podem estar certo. E aí no final vou dar minha opinião, que aí tudo vai se conectar de uma forma mais coerente e você, né, tire suas próprias conclusões para não ter erro aí, fechou? Não é? Mas o que o Igor quis fazer? Ficou com a marca pra Ficou com o podcast. o podcast pra ele. Que Então, era tido como o maior do Brasil, sim, óbvio. e ele ainda está entre os maiores do Brasil. Inclusive, pra você ver, pensa o seguinte, se o Monark fosse ligeiro, se ele não fizesse na amizade de passar pro sócio, ele podia ter ligado pro Ryan Santos, falado: Ryan Santos, me paga à vista. Na chapa, não é dividida em 1000 anos, não. À vista, eu aposto que ele pagava. Pagava. Aí ele não ia ser dono do Redcast, ele ia ser dono do Flow. Sim. Ele pagava, eu garanto que pagava. Tenho certeza que pagaria. E à vista, assim, ó, pá. E aí, qualquer coisa, eu desafio vocês aqui, ó. Pega, é porque eu lembro alguns números de cabeça. O Redcast, em views reais, ele faz mais ou menos 1/3 do que o Flow faz. E o Redcast tá com 30 funcionários. É pra você ver, hein? Então, eu tô falando assim, dá pra você fazer uma regra de 3. Pergunta pro Ryan, e assim, pô, o Júnior do Redcast comprou uma BMW 320 à vista. À vista. Então, assim, e ele tem um canal 1/3. E comprou com TK que cobra mais caro. É. Então, assim, Esse aqui foi foda, cara. Esse daqui eu tenho que concordar, mano. Os cara super valorizam o Tecar, mas só o Bistecone é prova viva que, mano, o Tecar às vezes ele mete a faca num preço de uns carros aí. Se você for parar pra olhar, mano, sei lá. Mas enfim, é o Tecar, tá ligado? Quem sou eu pra julgar? Ele faz o que ele quiser. Ele construiu o nome e a marca dele, mas enfim, não tem como você não observar que tem uns jurinhos ali bem acima, talvez, aí do que você poderia olhar no mercado, mas nada se compara àquele tiozão lá que comprou um Celta por R$ 70.000. Vamos seguir aqui. só tô falando o seguinte, pessoal. O meu ponto aqui não é tipo, pô, você tá defendendo o Monark é Não é que, mano, não tem... Primeiro que eu não acho que ele é nazista, minha opinião não é do Jason. Nós não estamos falando da pessoa, nós estamos falando da empresa. Exatamente, nós estamos falando da empresa. E aqui você tá vendo a opinião de duas pessoas que tem YouTube, que pensam diferente, tem várias coisas que eu penso diferente do Jason. Todo mundo que já viu no Sofá, que era o nosso programa que a gente fazia junto, vê que a gente divergia de várias coisas, mas, cara, você tem que saber separar coisas, não é porque você não gosta do Monark que a partir desse momento ele pode ser injustiçado, não. E outra, eu não tenho nada contra o Igor, mano. E só um detalhe. Vocês estão vendo? O Gorgo, ele tá tentando ser o mais equilibrado possível. Ele entende o lado do Monark, né, assim como eu também entendo, mas ele também entende muito o lado do Igor, por conta que o Igor trouxe muito mais fatos coerentes do que o próprio Monark. Como que tá o desenrolar da história? O Monark traz as acusações e o Igor traz as provas. Mas a galera tá indo mais pelo lado do contrato do Monark do que das provas, né, do Igor, que ele mesmo falou que tem testemunha, tem provas guardadas, enfim. Você entende? Alguns estão abraçando a dor do Monark, outros estão abraçando também a causa do Igor, porque realmente ele tocou o Flow e, mano, sabemos que o Flow hoje voltou a se estabelecer graças a um trabalho bem feito aí, tanto do Igor quanto das pessoas que ele colocou ali. E não podemos esquecer do Janzão também, né, cara? O Janzão sempre tá ali nos bastidores, mas ele também articula junto com o Igor por ser um dos donos do Flow. Aqui no Brasil, a jurisprudência é de revisão de contrato. Então falar assim, tá escrito, etc., os caras estão dando mole. Porque eles estão falando várias coisas publicamente que se eles se meterem numa bronca judicial, eles vão rever aquele contrato todo, você sabe, né? Sim, aí se rever aquele contrato todo, eu tenho a sensação de que vai ficar pior pro Igor. Fica pior pra empresa, porque empresa. a pessoa que é o CPF que vai se dar bem. Sim, Então, aqui eu não entendo, né? Ele é empresário, acho que ele também, né? Ele tem empresa. Eles manjam mais. Mas assim, do pouco que eu conheço, até porque eu tenho amigos advogados, tecnicamente pode ter uma fragilidade no contrato que pode ser uma brecha para que o Igor consiga, de forma judicial, ter todos os direitos do Flow. Mas o que eles estão dizendo é que, como o nome Flow está num CPF, a justiça tende a ir do lado do mais fraco, que seria o CPF, tá ligado?
Então, tecnicamente, em jurisprudência, o monarca está respaldado um pouco maior. Porém, se o Igor trouxer fatos, que, sei lá, tirem essa regalia do monarca, com qualquer outra prova que o juiz considere, pode ser que azede o caldo para o monarca. E eu quero acreditar que o Igor tem essas provas que convencerão o juiz a dar a causa para o Igor. Mas eu também quero acreditar que esse BO todo não só é para trazer mídia para o monarca, mas também é para esclarecer algo muito importante, que você já sabe de um outro caso que era do canal, Piuí, se eu não me engano, aquele cara que até foi no Flow recentemente, que não dá para misturar negócio com amizade, né. É falta de comunicação, é falta de muita coisa dos 2? É, mas mano, não tem como velho. Vocês estão vendo o BO e a dor de cabeça que dá, mano. Quando um mete o louco, o outro tem que se defender, que não sei, vamos seguir aqui. Porque geralmente aqui no Brasil também, pessoal, se você é advogado, ele desminta a gente. Ele é sub não sei o quê. Exato. A justiça no Brasil sempre tende a olhar o mais fraco com privilégios. O que eu tô querendo dizer? Se você é funcionário, entra com ação contra a empresa, cara, a empresa pode ter feito 1% errado e você feito 99% errado, a empresa perde. Isso é jurisprudência, ou seja, existe um histórico de decisões que levam para esse caminho. Eu vi pouca coisa, mas as declarações que eu vi dos dois, os caras são problemáticos, velho, cobrança vexatória, velho, aí o Igor vai se defender, ao invés de só defender, ele ataca de volta. É nessas aí que dá merda. Mas Não, ele ataca igual eu pensei, né, eu lembrei aqui do que ele falou e pensei e tô pensando de novo. Não é que o Igor ataca de volta, é que o Igor ele como que eu posso dizer? "Pô, vocês estão falando que eu faço tanta coisa errada, mas vocês também têm erros com a gente, e nem por isso eu saí falando", tá ligado? O que ele quer dizer mais voltado ao Serjão e também esse BO do Monark, ou seja, quem começou tudo isso foi o Monark, quem só alimentou aquilo que o Monark tacou querosene e acendeu o isqueiro foi o Serjão, com mais lenha. Então assim, o Igor só se defendeu e respondeu, falou assim: "Mas e você, já parou pra pensar que você também fez isso, isso e isso?". Então, tipo assim, pra mim é dor de cotovelo de quem começou uma coisa e não tá tendo argumento. O Igor tem argumento e, na minha opinião, o Igor, em relação, assim, de coerência nas palavras, o Igor tá muito bem mesmo. Igual a gente acabou de ver, o Serjão não res ele respondeu algumas coisas, mas ficou faltando. Não ficou muito plausível a resposta do Serjão, ficou muito vago, dando abertura para o se o Igor quiser responder de uma forma, sabe, assim, mais direta, com provas também, mas enfim, não vai rolar, porque o Igor mesmo falou que não vai responder, mas duvido muito, né, de acordo com o que tá repercutindo aqui, acho meio difícil o Igor continuar calado, porque isso acaba estressando de uma forma que não tem ser humano com a cabeça no lugar que tolere isso. eu acredito o seguinte, cara. O Monark, ele veio a público lá porque ele não estava conseguindo falar com o Igor. Eu entendi a versão do Igor, que ele disse que ele trocou de número, então eu nem sabia o número dele, já foi vazado. Tipo assim, a desculpa que o Igor deu colou, pra minha opinião, pra não ter achado os dois. Aí, na minha opinião, mano, eu tenho certeza que o Flow tá dando muito lucro. Só pega e paga os 50 mil do cara por mês e tchau. Porque também, esse contrato ele é tão mal feito que. Agora, presta atenção, vamos pensar o seguinte. Eu acredito que eles foram assinados num momento de emoção muito alto pros dois lados. E os dois eram amigos. Sim. Sim. Então, eu acho que o Monark nunca cogitou que o Igor, de alguma ia agir de maneira. Ia agir de má fé com ele, em hipótese nenhuma. Então, até que falou. Quando é que você faz um contrato, você vai depender do lucro da empresa. Sendo que você pode falar assim, não, pro Alabore meu agora é 500 mil. Presta atenção, pessoal. E o contrato é em real. Pessoal, presta que eu tô te falar aqui, ó. Flow fatura 4 milhões por mês. Vamos supor que desses 4 milhões sobrasse 800 mil de lucro. Beleza? Ok. Não vai ter lucro não, porque eu vou fazer um empréstimo e vou pagar uma parcela de 800 mil. É possível. Agora meu lucro é quanto? Zero. Ou então, não. Eu vou contratar o serviço de uma empresa de podcast que é 500 mil reais por mês. O que eles fazem? Eles fornecem os funcionários pra mim. Assim. Então, tipo assim, tem 1 milhão de maneiras de você provar que você não teve lucro. Tem mesmo. Enquanto isso, porque presta É atenção. maquiagem, né? Igual o próprio Prolabore. Vamos supor que ficou como sócio lá. Vamos supor que ficou o Igor e o Jean, que são os mais antigos lá, né? Aí, não, beleza, agora meu Prolabore era 30 mil, agora meu Prolabore é 300 mil de cada um. Aí cada um tira 300 mil, vai pagar imposto pra caralho? Vai. Até que isso não é recomendado, falando de fiscal, né? Mas aí você alega que a empresa não tem lucro. Isso é bem fácil. Então, assim, é foda. Mas o que eu tô falando é o seguinte, pessoal, não vai por essa Tá, linha, por que na eu minha quis chegar opinião. nessa parte aqui? É só pra você entender o seguinte, o Gorgo tá dizendo que o Igor tinha várias maneiras, né, várias ferramentas na mão pra tentar mascarar esse ganho pra não poder pagar o Monark, e que ele poderia usar desse artifício. Mas eu entendi que o Igor não fez isso, não porque, tipo assim, ele não faltou opção, é porque ele não queria ferrar o Monark. Só que a questão que tá girando em torno agora, com a falta de argumento do Monark, é que não estão pagando ele.
Mas eu concordo com o Gorgo. Pô, se você fatura tantos milhões por mês e não tem um lucro pelo menos de 20% que daria, igual ele falou, 800.000 e pagar os 50.000, pô, se você já tá nessa situação, por que que você não cumpriu, tá ligado? E aí que entra a dor do Monark, que eu concordo, mano. Pô, mano, caraca, mano, tu tá lucrando, paga pra não ter BO, velho. Se deixou de pagar, agora vai ter que sustentar. Agora o Igor vai ter que sustentar também. Ah, mas tentamos contato. Mano, tá vendo? A preguiça de um e também a falta de tempo do outro deu nisso. Agora, ou se resolve na justiça, ou o Igor paga logo e fala: mano, Monark, toma a porra do dinheiro. Não é no contrato? Vou pagar, não vou faltar. Mas cala a boca. Chega, cara. Chega, porque você só tá alimentando. Você quer audiência? Eu mando a audiência pra você, eu coloco o nome Ayub Show aqui no fundo, como forma de parceria, sei lá, broderagem e gratidão pra te ajudar e para de falar bosta. É tão simples, cara. Pô, já mataria a treta logo. Meu Deus. De falar assim, pô, o Igor recuperou o Flow inteiro. Beleza, cara. Recuperou. Mas se ele não quisesse ter esse problema, era só fechar o Flow e fazer um novo. E fica assim, Igor, se eles não tiver conseguindo 150 mil de lucro, faz o seguinte, põe na sua mão, deixa você administrar o Flow, ou eu, tanto faz, eu garanto que no mínimo 300 eu Não, consigo tirar. 300 é 800, é 20%. No primeiro, não, isso aí eu não conhecer nada da empresa. Eu não conhecer nada da empresa. Se eu não tirar 300, o dobro, né, eu tô baseando no 150. Se eu não tirar o dobro disso aí no primeiro mês aí, meu filho, Não, eu pago. Eu entero com o meu Vamos dinheiro. lá, minha academia Não tem como. é 25 a 30% de lucro por mês do faturamento. O que eu tô querendo dizer, pessoal? Se a minha academia fatura 100 mil reais por mês, 30 mil é lucro, ou seja, se eu tenho um sócio lá de 50%, é 15 mil pra mim, 15 mil pra ele. Não tem lógica uma empresa online faturar 4 milhões e não ter 2 milhões de lucro. Mas a gente jogou muito pra baixo, que vamos supor que eles estão querendo alavancar. Aí, ou seja, eles estão reinvestindo muito e sobrou só 500 mil de lucro. Só 500 mil, gente. É que eu tô hipotetizando que os outros braços estão dando prejuízo. Eu tô imaginando assim, não, o do podcast tá dando lucro, aí o do esporte tá dando prejuízo, o do Nisso... Se tudo tiver dando prejuízo, ainda assim, não vai Não, rodar mas no aí, vermelho. tudo bem, né, eu entendi a analogia deles, que eles estão tentando facilitar o cálculo aí dos ganhos do Flow, né, mas aí vocês tiraram da equação o David Jones, né. David Jones, ele faz parte também do quadro, se eu não me engano, de, acionistas, vamos se dizer assim, né, que investem no guarda-chuva do Flow. Ele tem participações aí, que no caso é do Flow Games e do Flow Sport Clube, e muito provavelmente também tem investimento dele. Então, com certeza o lucro do Flow aí é bem alto, contando com os investimentos de outras pessoas além dos investidores de patrocínio e de AdSense. Não vai rodar não, não dá. Se o podcast, que é o forte, tiver saudável, e pelo que a gente viu, pelo que você acompanha nos números, tá, não dá, Não velho. faz sentido. Não dá, ué. Então é isso, pessoal. Essa aqui é a opinião de dois especialistas de sofá Sim. que estão em pé, andando, Sem sofá. sem sofá. Nós estamos juntos, quer saber tudo sobre É hormônios. isso, rapaziada. vai- Bom, eu quis trazer o Gorgo aqui, ele falou a opinião dele, eu quis trazer aquela parte, deixei rolar até quase o final aqui, justamente para vocês entenderem que mesmo assim, de forma simples, até pessoas de fora que não acompanham de perto o rolo, observam de uma maneira muito lógica, coerente e racional, que há muitas inconsistências, né, tanto no sentido do lado Monark, quanto do sentido do lado do Igor, porque é uma treta entre amigos que tá só escalando. Então, para matar a pau logo o negócio, dando a minha opinião, porque o Gorgo foi meio que imparcial, mas trazendo os pontos coerentes de cada um, Monark e Igor. Ou seja, o Igor, se tivesse pago, não teria estado nesse rolo, e se o Monark tivesse tido um pouquinho mais de vontade, teria conseguido falar com o Flow também, e por falta de comunicação chegou o que chegou. O que eu vou dizer para vocês aqui, muito provavelmente vocês não vão gostar, e tá tudo certo, porque o canal aqui não tá para agradar, né, todo mundo nesse mundo. Mas o que eu posso dizer? Na minha opinião, as provas estão muito mais a favor do Igor do que o Monark. O que está a favor do Monark? O Flow está no nome dele através de pessoa física e o contrato foi mal redigido e ele pode, sei lá, se aproveitar disso e falar que ele foi enganado no dia. Tudo bem. Do lado do Igor, as provas são muito melhores porque ele tem pessoas testemunhas, pessoas que estavam na reunião, inclusive Janzão. Janzão, uma prova cabal, e principalmente, assim, talvez uma das maiores ali, testemunhas que poderão, né, depor a favor do Igor, que no dia, né, como que foi feito, como que foi conversado, o que ficou negociado, para poder aliviar para o lado do Igor aí, no sentido que, assim, não fizemos para enganar o monarca, fizemos em um momento desesperado, ele soube de todos os fatos, e foi concordado, e também, né, como eu disse, o monarca muitas das vezes fez isso, não só para não deixar o flow, né, explodir de vez, mas também para ajudar as outras famílias. Enfim, tem essa conversa, mas eles não querem tocar no assunto, então tá claro que, tipo assim, que é rolo, que é briga, que é treta. E se for pra justiça, na minha opinião, o Monark pode não estar tão bem assim, eu chutaria 45, 55 aí, né, 45 para o Monark e 55 para o Igor. Então assim, nessa briga eu diria que o Monark
perderia e muito provavelmente o Igor ganharia. Mas como esse negócio do Flow está no nome do CPF dele, e também essa questão do contrato aí, cara, talvez pode haver uma reviravolta. Se o Igor não achar um bom advogado aí que, né, tenha, sei lá, na ponta da língua as leis brasileiras, principalmente de empresa, meu irmão, sinto muito. Tchau, obrigado, aí a vitória é do Monark. Porque, cara, o Igor, pra mim, ele não fez o que fez de sacanagem. E pra mim, o Monark só quer, né, chamar atenção, trazer público e tá com preguiça de fazer o que é certo e começar do zero. Enfim, essa é a minha opinião. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. E não se esquece de se inscrever para mais vídeos como esse. Valeu!